Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, fazendo a leitura da Santíssima Palavra de Deus. E nós hoje, dia 8 de fevereiro, vamos fazer a leitura juntos, eu, você e o nosso bom e fiel Senhor conosco sempre. E você já está participando do sorteio? Então tá bom, nós temos aqui os nomes das pessoas que já estão participando. Se você não está concorrendo aqui, participe. Se você já colocou, já fez a tarefa e eu não coloquei seu nome aqui, me avisa, tá bom? Daniele, Leila, Midian, Eliene, Adélia, Cleusa, Sirene, Ruth e Carmen. Carmen Lúcia, tá bom? Então tá aí os nomes de quem já está participando do nosso sorteio. Hoje, fevereiro, dia 8, Êxodo 28, de 1 a 43. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes para cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro. Prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre seus ombros como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro, trance 2 correntes de ouro puro e prenda-as aos suportes de filigrana sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro
e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o centurião decorativo é amarrado ao colete. Depois, prenda as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete em cordões azuis para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre seu coração no peitoral para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor, de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral para decisões, coloque o Urim e o Tumim, para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. As exigências para estar na presença do Senhor, como que era, né? Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Urim e Tumim era para decidir algumas coisas, né? Eram pedras que eles jogavam para decidir algumas coisas. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado com o colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenda-as à borda do manto com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor. E os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Olha que interessante. Se ele usar o manto, não morrerá. Era uma exigência muito forte, né? Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, as palavras santo para o Senhor. Santo para o Senhor. Então, santo nós sabemos que é separado, né? A palavra santo significa separado. Então, separado para o Senhor. Existe também a significação de santo para a impureza, né? Santo, ou seja, limpo, né? Puro, na verdade, para a pureza. Puro, né? E essa pureza, na verdade, nós só teremos quando entrarmos no céu com Deus. Então, por enquanto, o significado de santo para nós só tem a conotação de separado, com a conotação de pureza só na eternidade. E lá nós seremos santos como o Senhor é santo, né? Em seguida, faça uma tiara uma tiara de ouro puro e grave nela como em um selo a palavra santo para o Senhor. Então aqui está designando que ele é separado para o Senhor. Prenda a tiara em um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Então aqui essa tiara era colocada aqui no turbante, né, na testa, para que ficasse visível para o povo. E ele ia usar na testa, olha o versículo 38. Arão a usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor aceite seu povo. Então, eram algumas exigências bem sérias, né? E que deveriam ser cumpridas à risca para que o Senhor aceite o povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino, com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também um cinturão e enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, traje de grande beleza e esplendor.
Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os e consagre-os. Santifique-os para que sirvam como os meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo, de linho, para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e os seus descendentes. Vamos agora para Mateus 25, do versículo 31 até Mateus 26, versículo 13. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí, já pensou? Que coisa, né? Isso aqui era uma situação, uma situação em que Deus, né, o Senhor, vai fazer uma separação das ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E aí vem a pergunta: de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Veja bem, essa música é antiga. Não sei cantar muito bem não, mas me lembrei dela aqui. De que lado nós estamos? Do lado das ovelhas ou do lado dos bodes? Olha bem, hein? Não somos nós que vamos separar, é o Senhor que vai separar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Olha que interessante, né? Quando nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando o próprio Senhor. Faça de coração quando fizer. Faça de coração quando você quiser ajudar alguém. Faça isso com coração, não com câmeras para te filmar e para dizer: ah, olha o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Que você possa fazer mesmo de coração. Quando você for fazer o bem para alguém, lembre que você está fazendo para o próprio Cristo, né? O próprio Senhor. Em seguida, imagine você esteja fazendo como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Por quê? Talvez nem todos que nós ajudamos têm essa referência, né? Tem pessoas más que passam por cordeiros, mas faça o bem sem olhar a quem. Deus te recompensará. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna.
Então, e ele responderá: quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Quando Jesus terminou de falar todas estas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de me preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então aqui nós precisamos lembrar que sempre teremos pobres, né, no nosso meio, mas Cristo está agora se passando por pobres muitas vezes para que nós possamos ajudá-lo. Então Cristo está em nosso meio, né, de várias formas, e às vezes ele se faz, não é literalmente assim, ele se faz, né, mas ele permite que algum pobre, vamos mudar essa expressão que eu usei, mas ele permite que algum pobre venha até nós para saber se o nosso coração realmente é bom e está fazendo isso de coração para agradar a Deus e não aos homens. Nós não podemos ajudar as pessoas. A palavra de Deus diz que tudo quanto nós fizermos, nós façamos para o Senhor e não para homens. Então faça, ajude, né? Sirva, contribua, faça porque os pobres nós sempre teremos conosco exatamente para isso, para provar-nos, né, as nossas ações, porque nossa fé ela é vista através da ação. Nós precisamos ser mais misericordiosos. Vamos lá? Salmo 31, 9 a 18. Espero que vocês tenham entendido. Tem misericórdia de mim, Senhor, estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Todos meus inimigos zombam de mim e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim como se eu tivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito. Eu vou ler de novo esse versículo aqui, ó. Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Então, assim, eles não lembram dele, né? Ele tá como se fosse um morto lá. Porque ficou meio embaçado na minha cabeça e eu volto pra gente entender melhor, tá bom? Ouço muitos boatos a meu respeito e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos.
Lindo esse salmo, né? Ele clama por misericórdia, ele fala que está triste, começa a abrir seu coração para Deus, dizendo que todo mundo zomba dele, mas que embora tudo isso esteja acontecendo com ele confia no Senhor, né? O futuro dele está nas mãos do Senhor. E aí ele clama para o Senhor: não permita que eu seja envergonhado, porque eu clamo ao Senhor. Então ele clama a Deus para que aquelas pessoas que estão falando mal dele, né, tenham seus lábios silenciados e que Deus tire eles aqui, né, lábios que acusam os justos. Então ele pede para que silencie os lábios dessas pessoas. Como é um salmo lindo, né? Um tipo de oração que nós podemos fazer sempre ao nosso Deus também. Provérbios 8, 12 e 13. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Interessante isso aqui também, né, gente? Gente, quando você não tiver palavras para orar, leia um salmo. Um salmo desse aqui é uma oração fantástica, né? Leia um salmo, fale com Deus em oração. E não deixe de tirar um tempo, gente. Não é só ler Bíblia, não. Ler Bíblia, não. Ler a Bíblia, né? Não é só ler a Bíblia. Você tem que entrar para o seu quarto, você tem que orar também. Colocar as pessoas que você ama diante do Senhor. Lembre de mim nas suas orações, tá bom? E é isso aí, vamos orar uns pelos outros. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus, amém? E aí, que essa terça-feira, que essa quarta-feira seja repleta das bênçãos do Senhor, que Ele derrame sobre você e sobre a sua casa bênçãos sem medida, e que possa tirar, e que possa fazer você ver o grande Deus que Ele é e o tamanho dos seus problemas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você receba essas bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Diga então para as pessoas que Ele é bom e justo. Amém? Vamos?